existe a famosa configuração em ponte de diodos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente configura a retificação em onda completa. Bom, como que é um circuito de retificação em onda completa? Primeiro, né? Eu tenho que ter diodos a mais. Nesse caso aqui, especificamente, eu vou ter 4 diodos. Aqui vai ser assim, ó. Vou ter um diodo aqui. Vou ter outro diodo aqui. Vou ter outro diodo aqui. Vou ter outro diodo aqui. Vou ter aqui a fonte. Certo? Fonte senoidal. Deixa eu desenhar essa fonte aqui um pouquinho menor. Acho que nem vou desenhar a fonte, não. Vou desenhar a terminal, assim, ó. Um terminal da fonte. Um terminal da fonte aqui. O outro terminal da fonte lá no outro, ó. Certo? Então aqui, ó. Aqui é fonte, tá? E aqui, no mais extremo aqui em cima é a carga. Beleza? Desenhei então aí a minha carga RL. Então eu vou escrever aqui, ó, D1, vou chamar aqui D1, D2, D3, D4. Bom, então vamos lá. Se você pensar, anteriormente a gente viu o seguinte, olha, que a forma de onda alternada, ela fica invertendo a sua polaridade, né, para positivo e negativo. Então essa forma de onda da fonte, ela tem essa cara, tá? A mesma que está escrita ali embaixo, ó. Isso quer dizer que aqui, olha, hora vai ser positivo aqui no terminal superior da fonte e negativo, e depois isso inverte, né? Fica positivo embaixo e negativo em cima. Isso se dá pela inversão de polaridade da fonte, certo? Então vamos analisar cada semiciclo aqui e ver o que acontece com relação a diodo conduzindo e diodo bloqueado nessa configuração. Então, ó, eu tô nesse primeiro semiciclo da onda aqui, ó. Ele tá dando para acompanhar até aí, ô Fabiano? E Yasmin? Sim, William. Tá dando para ver bacana aí, tá, né? Sim, tá dando pra ver bacana. Então temos aqui, né, esse semiciclo aqui, né, a parte positiva, então vou considerar que tá aqui, ó, terminal de cima mais e terminal de baixo menos. Nesse momento eu tenho que pensar qual diodo está bloqueado, qual diodo está conduzindo. Olha, o terminal mais, ele está conectado diretamente aqui no anodo de D1, certo? Então, o outro terminal aqui, né, que é o cátodo de D1, tá bloqueado. Ó, tá bloqueado, tá na parte negativa. Então, se eu tenho esse terminal aqui, né, essa polaridade aqui no diodo, o diodo está conduzindo. Beleza? Então, qual vai ser o caminho da corrente, então, considerando isso? Primeiro, ela vai sair aqui da fonte, a corrente. Bom, ela chega nesse ponto. Ela não vai para D3, né? Ela não vai para baixo aqui para D3, por quê? Porque D3 está bloqueado inicialmente. Lembra que a corrente, aqui ó, vou escrever aqui do lado, lembra que a corrente ela passa só nesse sentido aqui no diodo, ó. Ela não passa no sentido inverso. Quando ela chega nesse ponto aqui, o único caminho para ela ir é D1, né? E D1 está diretamente polarizado. Então vai passar aqui por D1. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai passar por D2? Não, porque D2 está bloqueado. A corrente só passa em um sentido no diodo, então o caminho da corrente vai ser para onde? Para a carga. Então, ó, passou na carga. Beleza. Chegou nesse ponto, ela, assim, né? De início eu posso pensar, ou ela vai para D4, ou ela vai para D3. Por que ela não vai para D3? Porque a corrente não volta para o positivo da fonte, né? A corrente sempre vai voltar aonde? Para o terminal negativo. Então ela vai tender aqui aí para onde? Pelo D4 e voltar para a fonte. Tá vendo? Então o sentido da corrente aqui no primeiro semiciclo é esse, ó. Passou por D1, passou por D1, passou pelo resistor, passou por D4 e voltou para a fonte. Em que sentido a corrente passou nesse resistor? Sentido subindo ou descendo? Subindo. A corrente passou subindo? A gente acabou de ver que ela passou descendo, né? Olha o tracejado vermelho aí. Você tá falando do D2? Não, tô falando da corrente. Tracejado em vermelho. Em que sentido ela passou no resistor RL? Entendi o que ela passou descendo agora. Então saiu do positivo, passou por D1, passou pelo resistor RL, voltou pro D4, voltou para a fonte.
Beleza? Então, esse foi o caminho. Então eu vou desenhar aqui do lado o sentido que a corrente passou no resistor, ó. Corrente I, aqui de vermelho, ó, passou nesse sentido no resistor. Ok, então eu vou apagar aqui agora essa polaridade para a gente inverter. Tá? Agora a gente vai inverter a polaridade da fonte e ver aqui o novo caminho da corrente, porque aquela fonte lá fica variando, igual a gente já sabe. Aqui. Ok, agora vamos ver o seguinte, ó. Imagina que agora a polaridade da forma de onda lá da fonte inverteu. Agora ela está aqui em azul, ó. Nesse momento inverte aqui também os terminais, né? Agora embaixo está positivo e em cima está negativo. Isso resulta em quê? Em a corrente sair agora do terminal de baixo, né? Antes ela estava saindo do terminal de cima, e agora ela está saindo do terminal de baixo. Isso é característico de forma de onda alternada. A corrente fica invertendo o seu sentido, né? Então nesse momento aqui, ó, a corrente vai sair do terminal de baixo. Vamos fazer o mesmo caminho que a gente fez, né? Ó, saiu aqui do terminal de baixo. Chegou nesse ponto aqui, ela vai para D4 ou vai para D2? Fica claro que ela vai para D2, porque a corrente não pode passar no sentido aqui que D4 está. Então vai passar aqui por D2. Bom, ela não volta por D1, porque D1 está bloqueado, né? E ela vai passar por quem? Pela carga. Chegamos aqui no D4. Ela não vai voltar por D4 porque ela não volta para o positivo da fonte. Então ela vai continuar indo aqui até encontrar o negativo, né? Continua indo, passa por D3 e aí sim volta para a fonte, ó. Nesse sentido, tá? Então a corrente saiu aqui do positivo, ó, tô refazendo, ó. Passou por D2, passou pela carga, passou por D3 e voltou aqui para a fonte. Beleza? A corrente passou na carga descendo ou subindo em azul? A corrente que a gente acabou de passar aqui pela carga, ó, esse pontilhado aí, passou descendo ou subindo na carga? Subindo não, Yasmin, descendo também, né? Olha aqui o sentido da seta aqui, a gente acabou de passar, ó. A corrente passando aí, descendo, ó. Ó, a corrente passou descendo também. Então o sentido que a corrente passou aqui, ó, tá de azul. Também passou descendo. Perceba o que a gente conseguiu aqui nesse momento. Independente da variação que a fonte teve aqui, eu consegui manipular o caminho da corrente por meio de diodos de forma que, tanto no semiciclo positivo da fonte quanto no semiciclo negativo, a corrente passou no mesmo sentido da carga. Certo? Passando no mesmo sentido da carga, eu tenho característico aqui, né, um circuito de tensão contínua. Tá? Porque a característica principal do circuito em corrente alternada é que a corrente inverte o sentido nos terminais. Hora vai para um lado, hora vai para o outro. Se eu consigo forçar a corrente a percorrer em um sentido só, eu tenho aqui uma tensão contínua. Beleza? Então, vamos ver como é que fica a forma de onda disso aqui. Escrito aqui. Deixa eu acrescentar mais uma folha aqui. Aqui, ó. Tá? Então, vamos ver como é que fica a forma de onda. Então, vai ficar assim, ó. Tem aqui em azul. Vou desenhar aqui primeiro a forma de onda da fonte. Tá? A forma de onda da fonte está aí. E agora, vamos desenhar a forma de onda na carga. Ou seja, a forma de onda depois do diodo. Após a ponte. Ó, semiciclo positivo, semiciclo negativo, positivo, negativo, positivo. Aqui a tensão da fonte, aqui a tensão na carga, RL. Semiciclo positivo, passa corrente na carga? A gente viu que passa, né? E em um sentido específico, que é para baixo. Então, essa forma de onda aqui é reproduzida na carga, ó. Então ela aparece lá na carga. Essa parte aqui da onda, ó. Apareceu na carga. Ok. Semiciclo negativo, quando a fonte inverte o sentido dela, tem corrente na carga?
Tem também. No mesmo sentido anterior, né? A gente viu que o diodo força isso a acontecer. Então, diferente da retificação em meia onda, agora, olha, essa parte aqui também aparece na carga, ó. Tanto a positiva quanto a negativa. E assim sucessivamente, né? Sendo aqui só partes positivas. Só para ficar um pouco mais claro, semiciclo positivo, vamos lá. Semiciclo positivo da onda, quais são os diodos que conduzem? D1 e D4. Certo? Então aqui, quem está conduzindo, D1 e D4. No semiciclo negativo, D2, D3. Depois volta a conduzir de novo, D1, D4. Depois, D2, D3. E assim, sucessivamente. O efeito que a gente observa dessa forma de onda é que ela continua pulsante. É uma tensão que foi de CA, aqui era CA, aqui ela passou a ser CC. Tá? Então, isso aqui foi um retificador que converteu, né, corrente alternada em corrente contínua, do jeito que a gente estava esperando. Porém, entrou mais um semiciclo na jogada, e isso faz com que a tensão média aumente. Aqui, ó. A minha tensão média, ela vai estar agora, olha, um pouco maior do que estava antes. Tensão média. Tá? Então, aqui em cima eu vou continuar tendo, né, aquela tensão eficaz lá que a gente falou de cima. Quando eu fizer a conversão de CA para CC, essa tensão vai cair, mas ela não vai cair tanto igual a tensão cair em retificação em meia onda.